E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica. Capítulo 19, livro de Números. Capítulo 19 fala sobre a purificação dos impuros. Seriam aqueles homens que teriam tocado em cadáveres ou estado perto de um cadáver. Então, não somente aquele que tocasse, mas todos que estivessem, por exemplo, numa tenda e tivesse um morto nessa tenda, todos estariam impuros e precisariam passar pelo ritual da purificação que durava 7 dias. E aí nós iniciamos o capítulo 20. Capítulo 20, nós iniciamos com a morte de Miriam no deserto de Zim. E ali no deserto de Zim, nós vemos os israelitas murmurarem contra Moisés por falta d'água. Então, versículo 1. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. O povo habitou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E aí, versículo 6. Depois que o povo começou a murmurar com Moisés, nós vemos Moisés, mais uma vez, se humilhando diante do Senhor. Então Moisés e Arão, afastando-se da assembleia, e foram até a entrada da tenda da revelação e prostraram-se com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhe apareceu. E aí, olha o versículo 8, irmãos. O Senhor respondeu para Moisés: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis a rocha diante do povo para que ela dê suas águas. Tirarás as águas da rocha e darás a de beber à comunidade e aos seus animais. Irmãos, aqui nós vemos que o Senhor fala para Moisés falar com a rocha, no versículo 8. Mas, quando nós vamos lá para Êxodo 17, a gente vê o seguinte, olha o que o Senhor fala. Êxodo 17. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciões. Israel, leva na mão a vara com que feris o rio e vai à frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos israelitas. Então no Êxodo 17 o Senhor fala para Moisés bater na rocha. E aqui em Números 20 o Senhor fala para Moisés falar com a rocha. E aí versículo 10 fala o seguinte: Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhe disse: rebeldes, ouvi agora, será que vamos tirar a água dessa rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a comunidade de israelitas e os animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: não farei essa comunidade entrar na terra que lhe dei, porque não acreditaste em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Então, assim, o motivo pelo qual Moisés não pôde entrar na terra prometida foi por causa da incredulidade. Mas aí tem duas versões a princípio a respeito disso. Então, uma vai dizer que Moisés ele não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha e não era para ele bater, era para ele falar. E aí, por causa então, dele ter desobedecido ao Senhor, foi imputado a sentença de não entrar na terra prometida. Então, por desobedecer uma ordem de falar. Outra versão vai dizer que o pecado dele não foi por desobedecer a ordem de falar, mas foi desobedecer no sentido de não acreditar. Então, versículo 10 ele fala: Moisés e Arão reuniu a assembleia diante da rocha, e Moisés lhe disse: rebelde, ouve agora, será que vamos tirar a água dessa rocha para vós? Então Moisés não estava muito acreditando, não estava tendo muita fé que a rocha iria dar água para eles, mesmo o Senhor ter falado com eles. E Moisés estava abalado com a morte da sua irmã, já estava furioso com os israelitas, porque constantemente estavam murmurando, e tanto que Moisés xinga ele e os seus rebeldes. Então, assim, existem essas duas versões. Então, uma é porque Moisés não entraria por causa de desobediência à fala do Senhor. O Senhor falou, fala, e ele bateu. E a outra porque ele não acreditou, então, na rocha. E algo que eu aprendi interessante com o pastor Jefferson da Igreja Batista, achei muito interessante, não tinha percebido isso, é que são duas situações diferentes, irmãos. Números, Êxodo 17, olha o que acontece. Êxodo 17, logo depois desse episódio, versículo 8, então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. Então isso está acontecendo em Refidim,
e logo em seguida os amalequitas fizeram uma guerra com Israel. E aqui em Números é um outro episódio que fala o seguinte: logo depois, os edomitas, Moisés pede passagem para eles e eles não permitem. Então são duas circunstâncias diferentes que estão acontecendo, mas aparentemente ali sobre uma rocha. Não sei se é a mesma rocha, mas é a respeito da rocha. Então, na primeira o Senhor teria mandado Moisés falar, e na segunda ocasião o Senhor mandou Moisés bater. Então não é contraditório, são dois episódios diferentes, tá bom, irmãos? Então, qual é a minha opinião a respeito do pecado de Moisés? O pecado de Moisés, para mim, é o versículo 10, a incredulidade. Ele não acreditou que iria sair água da rocha. Ele falou: será que vamos tirar água da rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha, tanto que ele não acreditou, que ele não bateu só uma vez na rocha, ele bateu 2 vezes na rocha, e aí saiu bastante água. Então, na minha opinião, é isso, irmãos. A incredulidade de Moisés foi o fato de ele não acreditar que a rocha iria produzir água, e não tinha muito a ver sobre a ordenança de falar com a rocha, porque como a gente falou, a circunstância era diferente. Aqui era, embora nesse capítulo 20, a circunstância era realmente para ele falar, né? Ó, versículo 8. Falareis a rocha, e ele bateu, ele fez o contrário do que foi mandado. Mas na minha opinião, não tem a ver com o comando, mas tem a ver com a incredulidade, com a falta de fé. E é isso, irmãos, então. E aí depois nós vemos, então, Moisés pedir passagem para Edom. O Edom não permite que Moisés venha passar pelas suas terras. E aí o exército tem que rodear a região de Edom. Aí depois nós temos a morte de Arão. E aí o versículo 24, o Senhor fala: Arão será recolhido ao seu povo. Ele não entrará na terra que Deus israelita, pois foste rebelde contra a minha palavra nas águas de Meribá. E é isso, irmãos, então, a nossa leitura, a nossa visão panorâmica do capítulo 19, capítulo 20. Espero que os irmãos tenham gostado, e qualquer dúvida, estamos aí para buscar respostas juntos. Beleza, irmãos? Deixa eu ver se eu compartilhei mais alguma coisa aqui com os irmãos. Só o último detalhe: muitas pessoas falam sobre a rocha ser Jesus Cristo, né? Então, no primeiro episódio, Moisés teria, então, batido na rocha, ferido a rocha, e isso tem a ver sobre Cristo ser ferido pelos homens, Cristo ter sido crucificado, né? E é isso, irmãos, então, que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Valeu, fui!